Pegou. Só isso? Boa noite, companheiros, público que nos assiste online. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Abertura. Eu, Cristóvão Lourenço, invocando a proteção de Deus e do povo de Primavera de Rondônia, declaro aberto os trabalhos da 18ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Primavera de Rondônia. Peço ao primeiro secretário a leitura de um versículo bíblico. Boa noite. João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e as me seguem. Amém. Peço ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Primavera de Rondônia, realizada no dia 23 de junho de 2020, no plenário Ângelo Miguel Ferreira, situada na Avenida Jorge Teixeira, sob a presidência do vereador Cristóvão Lourenço, secretariado pelo vereador Fábio Leandro Pinheiro, e a presença dos vereadores Jonta Carlos Lobac, Márcio José Batista da Silva, Genivaldo Martins Moraes, José Pereira da Silva Sobrinho, Sirlene Terezinha de Jesus, Robson Moreira de Oliveira e Walter dos Santos. Constatada a existência legal do quórum, o senhor presidente, em nome de Deus e do povo de Primavera de Rondônia, declarou abertos os trabalhos da presente sessão, em que solicitou ao secretário a leitura de um versículo bíblico, a leitura da ata da sessão anterior, que foi colocada em discussão e votação e aprovação por unanimidade. O senhor presidente passou adiante e solicitou que fossem lidos pelo primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Fábio Leandro Pinheiro, as matérias constantes da pauta da presente sessão, especialmente os ofícios e outras correspondências que foram protocolados durante a semana. Em seguida, a leitura das proposições apresentadas, leitura do projeto de lei ordinária 020 GP 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 840/2017, PPA exercício 2018-2021, a Lei 927/2019, LDO exercício 2020, e abre crédito adicional especial por recursos vinculados, conforme o artigo 43, inciso 1º, item 2º da Lei 4.320/64, na Lei 929/2019, Lei Orçamentária Anual para 2020 e das outras providências, aquisição de imobiliário escolar, procedidas as referidas leituras conforme solicitada, na sequência dos trabalhos em questão de ordem, conforme livre de expediente, o senhor presidente franqueou as palavras aos vereadores inscritos para o uso da tribuna da casa, pelo prazo de 15 minutos, ao vereador que deseja fazer uso para saudação, explicação pessoal e considerações. Os pronunciamentos dos senhores vereadores encontram ser gravados e arquivados nos anais dessa Casa de Leis, bem como à disposição no site primaveradehondônia.ro.leg.br. Passou a ordem do dia. Colocou em votação a mensagem de lei que requer regime de urgência especial ao projeto de lei ordinária 020 GP 2020, de autoria do Poder Executivo, conforme inscrição do livro de grande expediente. Mensagem aprovada, 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Vereador Márcio José Batista da Silva. Encaminha o projeto de lei ordinário 020 GP 2020, de autoria do Poder Executivo, para a Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Orçamento, para o parecer verbal. O presidente suspende a sessão pelo prazo de 10 minutos para análise das comissões em plenário. Coloca em votação verbal o projeto complementar 001-2020, de autoria
do vereador Márcio José Batista da Silva, pela Comissão de Redação e Justiça, lida na 16ª sessão ordinária do dia 15/6/2020. Presidente Robson Moreira de Oliveira contra, pelos seguintes motivos. Com base no parecer 115/2020, trata-se de análise da Comissão de Redação e Justiça sobre o projeto de lei complementar 01/2019, cujo qual institui e fixa o subsídio dos vereadores, prefeito e vice-prefeito do município de Primavera de Rondônia. Antes, o exposto do parecer de que o projeto não se encontra revestido da conduta de legalidade e de constitucionalidade, pois não obedece aos ditames da Constituição da República e do regimento interno dessa egressa Casa de Leis. Portanto, opinamos pela impossibilidade de sua tramitação. Vice-presidente Fabiano Pinheiro favorável, membro Jonathan Carlos Lombardi contra. Colocou em votação verbal o projeto de complementar 001/2020 de autoria do vereador Márcio José Batista da Silva, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Jonathan Carlos Lombardi favorável. Vice-presidente Genivaldo Martins Moraes contra. Membro José Pereira da Silva Sobrinho favorável. Coloca em votação verbal o projeto de lei ordinário 017 GP 2020 de autoria do Poder Executivo pela Comissão de Redação e Justiça, lida no 14ª sessão ordinária do dia 1/6/2020. Presidente Robson Moreira de Oliveira favorável. Vice-presidente Fabiano Pinheiro favorável. Membro Jonathan Carlos Lombardi favorável. Coloca em votação verbal o projeto de lei ordinário 017 GP 2020 de autoria do Poder Executivo pela Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Jonathan Carlos Lombardi favorável. Vice-presidente Genivaldo Martins Moraes favorável. Membro José Pereira da Silva Sobrinho favorável. Coloca em votação verbal o projeto de lei ordinário 020 GP 2020 de autoria do Poder Executivo pela Comissão de Redação e Justiça. Presidente Robson Moreira de Oliveira, abstenção. Vice-presidente Fabiano Pinheiro favorável. Membro Jonathan Carlos Lombardi favorável. Coloca em votação verbal o projeto de lei ordinário 020 GP 2020 de autoria do Poder Executivo pela Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Jonathan Carlos Lombardi favorável. Vice-presidente Genivaldo Martins Moraes favorável. Membro José Pereira da Silva Sobrinho favorável. Coloca em votação e discussão o projeto de lei complementar 001/2020 de autoria do vereador Márcio José Batista da Silva. Na discussão, o vereador autor Márcio José Batista da Silva pede desculpa à casa, justificando ter desrespeitado os artigos 039 e 141 do regimento interno dessa Casa de Leis. Portanto, esclareço aos nobres que o parecer contrário diz o seguinte: ante o exposto do parecer de que o projeto não se encontra revestido da condição da legalidade e constitucionalidade, pois não obedecem aos ditames da Constituição da República, opinamos pela impossibilidade da sua tramitação. Quero dizer a vocês que o projeto apresenta na minha autoria encontra-se totalmente legal. Por esse motivo, eu votarei ao contrário, pois eu falhei e não respeitei o regimento. Coloco em discussão o projeto de lei ordinário 017 020 GP 2020 de autoria do Poder Executivo. Sem manifestações para discussões, o presidente passou ao item seguinte da pauta e consultou uma vez mais o plenário para saber se as matérias lidas e discutidas estavam aptas a serem deliberadas diante do silêncio do augusto plenário. Coloco em votação o projeto de lei complementar 001/2020 de autoria do vereador Márcio José Batista da Silva. Projeto reprovado por 9 votos contra. Coloco em votação o projeto de lei ordinário 017 GP 2020 de autoria do Poder Executivo, a pedido do vereador Fabiano Pinheiro. Senhor presidente, coloco em votação o pedido verbal. Aprovado por unanimidade dos presentes. A retirada de votação do projeto de lei 017 GP 2020, tendo como justificativa que o mesmo sofrerá alterações conforme informações do Executivo. Coloco em votação o projeto de lei ordinário 020 GP 2020 de autoria do Poder Executivo. Projeto aprovado por 9 votos favoráveis. Sem que haja matéria a ser deliberada, o senhor presidente declara encerrado a presente sessão.
Agradece a todos que compareceram e que retornassem sempre à sessão costumeiras que são realizadas pela Casa todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. E para constar, lavrou-se a presente ato que, após lida e aprovada, vai ser assinado pelo presidente e os demais membros da mesa diretória. Os pronunciamentos dos senhores vereadores encontram ser gravados e arquivados nos anais dessa Casa de Leis. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, ao contrário se manifesta. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício circular 194, GP 2020, Primavera de Rondônia, 26 de junho de 2020. A Sua Excelência, o senhor Cristóvão Lourenço, presidente da Câmara Municipal. Aos nobres vereadores. Assunto: informação, deliberação de recurso referente à aquisição de mini carregadeira e implemento. Tenho presente a finalidade de encaminhar notificação informando a liberação de recurso no valor global de R$ 196 mil, dia 23 de junho de 2020. Termo do convênio 381 DPCN 2019. Sem mais para o momento, desde já agradecemos elevados votos de estimação e consideração. Atenciosamente, Eduardo Bertolete Siviero, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário a leitura da indicação número 003/2020, de autoria da vereadora Sirlene Terezinha de Jesus. Indicação 003, junho de 2020. Presidente da Câmara Municipal de Primavera de Rondônia. A vereadora abaixo subscreve, vem, na forma regimental, requerer que Vossa Excelência seja indicado ao prefeito municipal de Primavera de Rondônia, juntamente com o senhor secretário de administração, a necessidade de, solicitando junto ao governo do estado, através do secretário do estado de Fazenda, que seja fornecido o levantamento de todos os serviços de cartões de créditos e débitos prestados dentro do município de Primavera de Rondônia. Justificativa: tal solicitação se faz necessária para que possamos recuperar possíveis perdas de arrecadação do ISS por serviço prestado de operadoras de cartões de crédito e débitos no município de Primavera. Enxavendo essa possibilidade, possamos melhorar a arrecadação do município, prestar o serviço de qualidade que seja atendida à finalidade da administração, que é o bem comum. 26 de junho de 2020, vereadora Sirlene Terezinha de Jesus, vereadora PDT. Peço ao primeiro secretário a leitura do requerimento número 004/2020, de autoria da vereadora Sirlene Terezinha de Jesus. Requerimento 004-CM-2020. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno, o presente requerimento que, após dado ciência ao soberano plenário, seja encaminhado o expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Eduardo Bertolete, com cópia ao secretário de administração, senhor Armando Siviero Júnior, com cópia ao chefe de gabinete, senhor Anacleto Alba dos Santos, que dispõe sobre a necessidade de realizarem levantamento referente às contribuições previdenciárias nos últimos 60 meses, e havendo perca das referidas contribuições, que seja feita a petição judicial. Vale ressaltar que a recuperação dos créditos, que seja feito a desoneração da folha de pagamento em cima das verbas indenizatórias. Justificativa: senhores vereadores, a vereadora que abaixo subscreve encaminha a esta Casa de Leis o presente requerimento, vendo a necessidade para que seja recuperado as possíveis percas de crédito de contribuições previdenciárias, com a finalidade de baixar o índice da folha de pagamento, fazer novos investimentos e atender às demandas da administração, ou seja, que é o bem comum. Frente ao ilicitado, certo que tal preposições é irrelevante, contamos com a apreciação positiva de Vossa Excelência e na atenção especial do Poder Executivo quanto ao acolhimento do presente requerimento. Plenário Ângelo Miguel, Sala das Sessões, 26 de junho de 2020, Sirlene Terezinha de Jesus, vereadora PDT. Peço ao primeiro secretário a leitura do requerimento número 005/2020, de autoria do vereador Fábio Leandro Pinheiro e vereadora Sirlene Terezinha de Jesus. Requerimento 005-CM-2020. Senhor presidente,
apresentamos a Vossa Excelência, no termo do artigo 81 do Regimento Interno, a presente requerimento que, após dado ciência ao soberano plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Eduardo Bertoletti, com cópia ao secretário de administração, senhor Armando Siviero Júnior, com cópia ao chefe de gabinete, senhor Anacleto Alba dos Santos, que dispõe sobre a necessidade de adquirir uma tenda para atender os tributos, auxiliando para que os contribuintes fiquem acomodados na sombra, até aguardar a sua vez de atendimento, sem que eu mesmo sofra com o calor e até se caso estiver chuvas. Vale ressaltar que com a aquisição desse bem, que seja dada uma atenção ao órgão de arrecadação do município e também um maior conforto aos contribuintes que precisam ser atendidos ao setor de arrecadação. Justificativa. Senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem, encaminham a esta Casa de Leis a presente requerimento, vendo a necessidade para que seja adquirido a tenda para dar apoio ao setor de tributos, e o objetivo de referido investimento é atender às demandas da administração, ou seja, que é o bem comum, no atendimento à população do município de Primavera de Rondônia. Frente ao ilicitado, certo a tal proposição, ele é relevante, contamos com a apreciação positiva de Vossa Excelência e na atenção especial do Poder Executivo quanto ao acolhimento do presente requerimento. Plenário Ângelo Miguel, sala de sessões 26 de junho de 2020, Fábio Leandro Pinheiro, vereador PRB, Sirlene Terezinha de Jesus, vereadora PDT. Peço ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei ordinária número 017 e 021 GP 2020, de autoria do Poder Executivo. Mensagem 017, 2020. Reenvio. Primavera de Rondônia, 24 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação dessa egressa Câmara de Vereadores, nos termos do dispõe a Lei Orgânica do Município, no anexo, o projeto de lei institui gratificação extraordinária aos servidores da saúde durante a vigência da calamidade de saúde pública decorrente ao coronavírus Covid-19 e das outras disposições. Os profissionais da saúde estão expostos a altíssimo risco de contágio, além de terem aumentado aos seus custos de vida para a própria proteção e também a de seus familiares. São servidores de suma importância para a continuidade do bem atendimento aos munícipes possíveis de sofrerem alto estresse e abalo psicológico em decorrência do avanço contágio no cenário internacional e nacional, mas que mesmo assim atuam no árduo empenho das medidas determinadas. Sendo assim, o presente projeto de lei tem o objeto de, em curto e determinado prazo, oferecer um incentivo financeiro para os servidores da saúde que atuam no combate aos efeitos da disseminação do coronavírus Covid-19 da população brasileira. Pelas projeções verificadas em nosso estado, que se encontram num estágio crescente da disseminação do coronavírus, havendo um forte impacto no sistema da saúde brasileiro, tanto no privado quanto no público. Os profissionais da saúde estão tendo uma dura e estressante em razão do plano de contingência do combate à pandemia Covid-19. Sendo... Presidente, pedi para ler só a mensagem do 017, já foi discutido nesse projeto aí várias vezes. Sendo, nesse sentido, nada mais justo do que a administração pública municipal melhore a condição material desses profissionais. Vereador, é que ele foi alterado, até a mensagem, né? Foi alterado todo o projeto. Mesmo... Tá, pode continuar lendo. Obrigado, Zé Bedeu. Mesmo sendo algo temporário para possibilitar o empenho máximo de cada servidor, que terá a nobre e essencial missão de cuidar da vida de milhares de cidadãos, em especial os que estão no grupo de risco, que dispõem uma probabilidade maior que virem a óbito. Para tanto, o projeto
autoriza o Poder Executivo Municipal a solicitar crédito adicional de caráter extraordinário destinado ao atendimento das despesas urgentes e imprevisíveis, como é o caso em que estamos vivendo. A situação clama por medidas extremas. O Poder Público Municipal tem o dever constitucional de assegurar o mínimo existencial para que a população possa superar esta crise com dignidade, tanto, ao mesmo tempo, condições reais para os servidores da saúde, salvo a maior número de vidas possível. Nesse sentido, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. Assim, encaminho a esta augusta Casa de Leis o projeto de lei para apreciação e deliberação, que antes os fatos argumentados e confruto no artigo 74 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 121 do Regimento Interno desta egressa Casa de Lei, solicito o recebimento e tramitação de regime de urgência especial. Conveniência aplica-se o procedimento no inciso 1º do artigo 121, combinado com o artigo 122 do vosso regimento. Por fim, cumpre destacar que houve alteração do anexo, bem como alteração acrescentou o artigo 4º e 5º, razão pela qual reenvia novamente o presente projeto de lei. Eduardo Bertolete Silveira, prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinária 017 GP 2020. Institui gratificação extraordinária aos servidores da saúde durante a vigência da calamidade da saúde pública decorrente coronavírus, Covid-19 e da outras disposições. O prefeito do município de Primavera de Rondônia, do estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituída a gratificação extraordinária do combate ao Covid aos servidores profissionais da saúde da administração pública municipal durante o período de reconhecimento do estado de calamidade de saúde pública previsto no decreto municipal 1873 GP 2020 e de suas prorrogações enquanto pendurar o estado de calamidade pública em virtude da pandemia Covid-19. Artigo 2. A gratificação extraordinária do combate ao Covid-19 não se incorpora ao vencimento ao salário do servidor por qualquer efeito e não poderá ser utilizado como base de cálculo para qualquer outra vantagem, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadorias e das pensões. Artigo 3º. A gratificação de que trata esta lei encontra-se fixada seguindo os patamares constantes do anexo único, a qual será paga mensalmente mediante recebimento dos repasses do governo estadual e federal para atender o plano de contingenciamento da pandemia Covid-19, destinado para custear despesa com o pessoal. Inciso 1º. A gratificação extraordinária do combate ao Covid-19 retroagirá seus efeitos a partir do 21 de março de 2020, data essa que foi decretado o estado de calamidade pública através do decreto municipal 1873/2020. Deste modo, será pago ao servidor que fizer jus o retroativo do referido gratificação, mediante disponibilidade orçamentária, conforme já disposto no artigo 3º desta lei. Inciso 2º. Fará jus ao recebimento da gratificação extraordinária o combate ao Covid-19 de caráter excepcional, servidor efetivo que detenha cargo comissionado. Inciso 3º. Não fará jus ao recebimento da gratificação extraordinária do combate ao Covid-19 aquele servidor que faz parte do grupo de risco e, consequentemente, encontra-se afastado de exercer suas funções, salvo no caso de servidor que, mesmo fazendo parte do grupo de risco, encontra-se exercendo suas funções em razão do princípio da continuidade do serviço público, mediante requerimento do servidor, autorização expressa do secretário municipal de saúde, onde este deverá justificar
fundamentando o prejuízo da ausência do servidor ou mediante requisição pela administração pública, que tendo como marco inicial para pagamento da referida gratificação o retorno do servidor às suas funções. Artigo 4º. A equipe que fará jus ao recebimento da gratificação será nomeada através da portaria do Poder Executivo Municipal, contemplando os servidores municipais que estão à frente do plano de contingência do combate ao Covid-19, desde a data 21 de março de 2020, conforme decreto municipal 1873 GP 2020. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Primavera de Rondônia, 24 de junho de 2020. Eduardo Bertolete Vieira, prefeito municipal. Categorias, nível e valor. Médicos e enfermeiro. Nível 1, R$500. Técnicos de enfermagem. Nível 2, R$300. Vigilância sanitária e endemias. Nível 3, R$250. Motorista. Nível 4, R$200. Zelador, cozinheiros e vigias. Nível 5º, R$150. Mensagem 021 2020, Primavera de Rondônia, 26 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação dessa egressa Câmara de Vereadores no termo do dispõe da Lei Orgânica do município no anexo com o projeto de lei que cria o cargo da gerência de atendimento básico e das outras providências. Senhores vereadores, conforme acordo assinado pelo chefe do Executivo Municipal, perante o ilustríssimo promotor de justiça, Dr. Marcos Giovanni Arthur, conforme a ata da reunião 042, de acordo com o procedimento administrativo difuso. Vou citar um número aqui, porque o número é extenso, tá? 20190010011717 e número 2018001010068434, onde entre os presentes se comprometeram a criar o referido cargo, além de acordo assumido com o MP. Informamos ainda que existem solicitações do CORE, conforme relatórios 46, 47, 64 e ofício 84 e 96, onde atestam a inexistência do cargo e solicitam para que criem ou mesmo com o intuito de solucionar a situação. Além do mais, novamente o MP solicitou informações sobre a criação do cargo por meio dos ofícios 00149/2020 e ofício 00361/2020. O referido projeto pretende criar o cargo de gerência de atendimento básico para suprir a necessidade do município de Primavera de Rondônia. Certo que de ser honrado com a elevada compreensão de Vossa Excelência e, consequentemente, a aprovação do mencionado projeto de lei, requerendo, no termo da Lei Orgânica do município, que seja adotado o regime de urgência, tendo em vista que é vetado aumento de despesa com o pessoal de 180 dias, que atende o término da legislatura ou do mandato do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe no artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Portanto, se faz necessário, observando o calendário do presente exercício 2020, tende-se que a última sessão para dar início ao recesso do Legislativo corresponde ao dia 30 de junho de 2020, último dia permitido para apreciação e votação do presente projeto pelos senhores vereadores. Desse modo, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me especial estima e consideração. Assim caminha esta augusta Casa de Leis o presente projeto de lei ordinário para apreciação e deliberação, que antes os fatos argumentados e com fruto no artigo 74 da Lei Orgânica do município, combinado com o artigo 121 do Regimento Interno dessa egressa Casa de Lei, solicita o recebimento e tramitação regime de urgência especial. Conveniência aplica-se
o procedimento do inciso 1º, artigo 121, combinado com o artigo 122 de vosso regimento. Desta forma, senhor presidente, submeto à consideração de vossa excelência e seus pares a minuta do projeto de lei. Prefeito Bertolete Siviero, prefeito municipal. Projeto de lei ordinário 021 GP 2020, cria o cargo de gerência de atenção básica e das outras providências. O prefeito do município de Primavera de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o cargo de gerência de atenção básica, conforme anexo 1º. Artigo 2º. O cargo de gerência de atenção básica e de provimento em comissão será classificado em: primeiro, gerência e atenção básica 1, responsável pelo gerenciamento de unidade básica de saúde composto por 2 equipes. Segundo, gerência e atenção básica. Segundo, responsável pelo gerenciamento da unidade básica, composta por 3 equipes ou mais. Artigo 3º. O cargo de gerência, atenção básica, só poderá ser exercido por profissional graduado em uma das profissões da área da saúde, reconhecido por leis, constante na classificação brasileira de ocupações. Inciso 1º. O gerente de atenção básica não poderá ser integrante das equipes vinculadas à unidade básica de saúde em que exercer o cargo. Inciso 2º. O gerente de atenção básica deverá cumprir integralmente as atribuições estabelecidas pelo exercício do cargo constantes na Política Nacional de Atenção Básica, estabelecido pelo Ministério da Saúde, em conformidade com as atribuições do cargo constante no anexo 2º desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eduardo Bertolete Siviero, prefeito municipal. Concedo a palavra aos vereadores inscritos pelo prazo de 15 minutos. Vereador Walter. Senhor presidente, senhores vereadores, povo que nesse momento acesse a sessão pelas redes sociais. Tá muito baixo, né? Pode falar bem pertinho, querido. Não, estou falando. E aí, senhor presidente, falar sobre esse projeto do qual a gente num feriado recebe ele no zap do grupo daqui da Câmara e tem que correr atrás para saber o que é. Até quando vi falar, pensei que seria alguma coisa na saúde que viesse aí favorecer ao lado dessa epidemia. E depois pude saber que isso é um cargo que era para ser criado já desde o mandato passado. Então, já vem desde o mandato passado que o secretário vem empurrando isso aí. Entra um secretário, entra outro, sai outro. Sabia que precisava criar o cargo e de maneira nenhuma foi mandado para essa casa aqui. São aquelas coisas que às vezes a gente fala e é ignorado por muitos. Quando falamos da incompetência que às vezes deixa se arrastar por muitos secretários e que às vezes é elogiado por essa casa, não, mas o trabalho está bom, e acontece uns tipos de coisa disso aí. O que eu quero dizer? Quase encerrava a sessão, entrava o recesso, se o Ministério Público não tivesse alertado que o prazo tinha esgotado e que podia responder por isso. Quer dizer, o último secretário teve reunião e foi marcado prazo para esse cargo chegar aqui na Câmara para ser votado, senhor presidente. E passaram por cima. Agora começou a arrochar e ia responder.
esse cara que vinha seguro por outras pessoas lá no posto de saúde e que precisa ter o cargo. E que chega agora, igual sempre, chegado nos recessos, Vossa Excelência sabe disso. Eu não sei o que acontece, né, que é sempre final de ano, sempre às pressas, sempre desse jeito. E a gente sabe que eu vou votar. Eu sei que precisa votar. Mas o que eu refiro, por que só chega desse jeito? Você tendo que correr num sábado, num domingo, um feriado, para saber o que é aquela situação, que projeto é aquele. Então, eu pedi essa administração que vai para uma reeleição, ninguém sabe se vai ganhar, se vai perder, mas que isso melhore. Que essa casa também, que os parlamentares, que nem todos vão estar aqui, mas que outros parlamentares que chegar aqui nessa casa, que vão disputar o pleito esse ano, e chegar a essa casa, que tiver ouvindo isso aí, que comece no primeiro dia dos mandatos, cobrar assim as coisas. E vimos aí, senhor presidente, que esse ano não vai ser diferente, ainda mais um ano político, vai se chegar aquelas coisas, tudo na última hora, que nem foi feito uma vez no mandato passado, e a gente responde por isso. E quando não vota, o cara está votando contra a administração. Quando você vota uma coisa que chega na última hora, você acontece votando um trem errado. Que precisa ter o tempo para a gente ler aquilo, para a gente saber se está votando certo ou se está votando errado. Então, que deixe um alerta a essa administração, que quando tiver projeto, que encaminhe com o tempo para essa casa. E que não deixe assim chegar na última hora. Muito obrigado. Vereador Jonathan. Senhor presidente, nobres pares, boa noite a todos, povo online. Quero aqui, senhor presidente, só fazer uma cobrança aqui, que direto o pessoal está cobrando a gente, sobre os agentes de saúde, né, que passam nas casas, nessa avenida Jorge Teixeira aqui, tem muitos cobrando a gente, que lá embaixo faz tempo que não passa, né. Tem muitas pessoas idosas ali e não estão passando aí de saúde. Então eu quero cobrar, ver o chefe, né, desses agentes e pedir, né, para que mande passar nessas casas. Porque tem casas aí que tem mais de ano que a pessoa não passa, né? Então essa é a minha cobrança. Obrigado. Vereadora Sirlene. Vereador Genivaldo. Vereador Fábio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Começar aqui, senhor presidente, sobre, igual foi falado, né? Esse projeto que entrou nessa casa é um projeto que vai ser discutido ainda nas comissões, né? Mas que é uma determinação do MP, a qual acredito que poderia sim ter vindo para essa casa muito antes, mas temos que respeitar e ler as determinações corretas do Ministério Público. Mas eu falo assim, senhor presidente, que vou fazer uma cobrancinha aqui, principalmente na área da qual se vê em várias sessões cobrando, né, que é sobre a iluminação pública. E realmente tem mais lâmpadas, né, que está se apagando aqui no nosso município. Uma iluminação que há pouco tempo foi colocado e que a nossa administração possa cobrar, né, da empresa responsável o quanto antes os reparos dessa iluminação pública do nosso município. Dizer também que tivemos a alegria, né, de muitas pessoas não gostam que fala, mas eu repito aqui nessa casa de leis que o trabalho do vereador é fiscalizar, está cobrando. Tive acompanhando, né, a Secretaria de Saúde, a qual a secretária não está medindo esforço ali, eu vi que ela está tendo um comprometimento para fazer algum reajuste, algum ajuste, né, na nossa saúde. Isso é importante, quero dizer que isso é bom, vai ser bom para o nosso município, aqui do nosso município, que vai ser atendido. Acredito também, quero aqui dizer que teve ali nas casinhas, né, uma limpeza paliativa, parabenizar a Secretaria de Obras, mas
aqui não é uma cobrança, né? É só um pedido, Genivaldo, porque ali tem muita poeira. Se possível, né? O caminhão-pipa passar ali pelo menos uma vez ao dia, nesse período de seca que temos aqui no nosso município, só para amenizar ali aquelas casas ali, que é muito difícil. O dia que passou o caminhão-pipa ali, vimos que ficou bom. Então seria importante que se passasse pelo menos uma vez ali, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, seria de excelente importância para aqueles moradores do setor das casinhas. No demais, senhor presidente, agradeço e uma boa noite a todos. Vereador Márcio. Nobres guerreiros de casa, público online, agradeço mais o ensejo desta noite e louvamos ao nosso grandioso Deus por mais esta oportunidade, que Ele continue abençoando e protegendo os primaverenses. Nobres guerreiros, eu tenho aqui o projeto que se encontra em pauta, o projeto 021, e fez bem esse projeto chegar a esta casa, porque ele se tornou um parâmetro para medirmos se realmente o caminhar deste vereador estava em conformidade com o regimento interno e a lei orgânica desse município. E quero chamar a atenção dos nobres desta casa que em 14 de dezembro de 2018 apresentamos em pauta, naquela ocasião, o seguinte: eu estou com o autógrafo aqui, 1030, que ele já foi protocolado no gabinete do prefeito no dia 17 de dezembro de 2018, e se intitula o seguinte: institui a gratificação do cargo comissionado de gerente da equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde, Manuel de Lara, na estrutura administrativa do município de Primavera de Rondônia e outras providências. Márcio da Agricultura, com assento nesta casa, com fulcro no artigo 82, item 4 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, encaminha para deliberação e apreciação do soberano plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado o seguinte cargo comissionado vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, ficando os cargos vinculados a esta lei de cargos e salários do município de Primavera de Rondônia, em sua estrutura administrativa e suas atribuições descritas nesta lei. Gerente da equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde, Manuel de Lara. Servidor do quadro efetivo. Valor da gratificação, R$ 1.500. Artigo 2º. O cargo acima criado, quando concedido para o servidor efetivo que compõe o quadro da administração pública, sendo que nesta se intitulará por função gratificada e fará jus à nomeação desta função gratificada, receberá um valor de R$ 1.500, sendo acumulativo aos vencimentos já onerados, e será custeado com recurso do Fundo Municipal de Saúde. Eu adentrei nesses dois artigos e vejo aqui o seguinte: no projeto proposto por este humilde parlamentar e aprovado por unanimidade, inclusive as gravações mostram isso, o projeto aprovado por esta casa, ele acaba abraçando o servidor efetivo da casa. E o projeto encaminhado hoje pelo Executivo, em seu parágrafo 1º, no artigo 3º, ele diz o seguinte: o gerente de atenção básica não poderá
ser integrante das equipes vinculadas à unidade básica de saúde. Traduzindo para o ditado popular, é uma portaria para quem não tem vínculo na saúde. Então, eu fico com a nobreza de poder compartilhar com os nobres desta casa, primeiro por saber que estamos caminhando na forma correta, na forma que o regimento pede, que a lei orgânica pede, e lendo a notificação do Ministério Público, essa notificação aqui, ela adentra em outras responsabilidades que não é só a parte da saúde. Mas acredito que o desgaste que a administração enfrentou com esse projeto apresentado hoje pela Casa, ele tinha lá o projeto aprovado por esta Casa, proposto pela Casa, com detalhe. Esse projeto proposto pela Casa, ele tem uma grande referência que ele foi discutido com os servidores. Ele foi discutido com os servidores da saúde, tanto os enfermeiros quanto os técnicos em enfermagem. Todos fizeram parte da elaboração do projeto proposto por nós. Isso nos traz a uma realidade de que existe um distanciamento muito grande. Porque eu não sei porque repetição em criar. Temos 2 projetos, ele só era ter reajustado. Se ele não queria pagar 1.500, quer pagar, aqui ele quer pagar 3.000 para um e 3.500 para outra situação. Então, gente, eu saliento que realmente estamos caminhando conforme o regimento e a lei orgânica pede. E isso aqui apresentado pelo Executivo, como eu vi muito resumidamente aqui, inclusive não tem nem a assinatura do prefeito, mostra o quanto temos a responsabilidade perante uma Casa Legislativa em estar apresentando algo palpável para propriamente a administração, e hoje eu vejo essa distorção. Um projeto apresentado pela Casa e discutido direto com os servidores, e um projeto apresentado pelo Executivo não foi discutido com nenhum servidor. Inclusive, ele deixou bem definido aqui, no parágrafo 1º do artigo 3º, não poderá ser integrante das equipes vinculadas à unidade básica de saúde. É triste um projeto com esse tipo de característica visionária. Eu espero que isso não seja por questões de voto, acredito que não, mas espero que não tenha essa, porque está criando um cargo de comissão aqui, e deixo claro, como esta Casa, com a minha responsabilidade, apresentamos um projeto com a realidade e a cara do município de Primavera, e com uma observação, respeitando o servidor do quadro. Porque se é para beneficiar, para trazer alguém de fora, com portaria, com cargo comissionado, que seja alguém da Casa, que além de atribuir não só um valor financeiro, mas você atribui conhecimento. Você agrega para o servidor do município conhecimento. Recebo algumas avalanches de críticas. E com um projeto desse, apresentado pelo Executivo e fazendo um parâmetro entre o que foi apresentado pela Casa, eu hoje estou orgulhoso de poder apresentar algo tão mais verdadeiro para o município do que esse projeto que acabou de chegar na Casa. Fico muito contente, muito contente. Estou com 017 aqui, projeto ao qual direciona, e não sei porquê
quero deixar gravado nos anais da casa, beneficiou todo mundo e deixou o para-choque de fora, que foi os ACS. Se era para beneficiar todo mundo, como foi proposto pela casa, por que essa rixa? Sabe, assim, veio para modificar, a modificação foi feita, porém, acaba não beneficiando todos, acaba deixando alguém de fora. Por isso que um projeto, ao qual principalmente envolve recurso, uma falha grandiosa acontecida no 017, não foi discutido com a categoria. Projetos precisam trabalhar com vertentes, principalmente no que diz respeito às autarquias municipais, às secretarias municipais. Elas precisam ser tratadas diretamente com a categoria. Não é uma pessoa sentada no seu gabinete que irá determinar o que uma realidade de uma secretaria está acontecendo e o que os servidores estão necessitando. Se tem uma oportunidade ímpar dessa, de poder beneficiar todos, por que deixa alguém de fora? Saliento. Tem os nobres desta casa que já vem brigando aí há um tempão. Há um tempão vem brigando. Então, falta de tempo, acredito que não foi. Porque a briga foi bastante assídua. Mas por que deixar de fora o agente? Só essas minhas colocações. E saliento que o projeto que diz respeito a gerente de equipe de enfermagem se encontra protocolado dentro da casa, nos anais da Casa de Leis. Acabei de pegar uma cópia para fazer um comparativo e por isso que eu estou me debruçando com esse comparativo mediante o que foi aprovado pela casa. Obrigado. Vereador Robson. Boa noite a todos, nobres vereadores, ao público que nos acompanha através das mídias sociais aí, através do Facebook. Vou ser bem breve, vereadores. Para começar, seus vereadores, pedindo foi informado que as máquinas da Secretaria de Obras elas estariam fazendo patrulhamento na linha 32 ali, e alguns moradores me procuraram. Eu não pude estar com o secretário de Obras, mas alguns moradores me procuraram e até agora de manhã enviaram um áudio, pediram se é possível a máquina entrar naquele travessão ali, famosa 32zinha. Caso já tenha passado, já fica aqui, não sei se passou, mas caso não passou ainda, ou se as máquinas não estão na 32, mas se estiverem, que façam o esforço e passem naquele travessão ali da famosa 32zinha ali, na baixada, na descida aí que sobe ali no seu Manuel. Porque, segundo eles, toda vez que passa a máquina por ali, aquele trecho ali é esquecido. Não tenho que afirmar 100% positivamente que não acontece isso. Mas eu creio que deve ter algum teor, porque os moradores me procuraram, dois moradores me procuraram, pediram que levasse essa mensagem ao secretário de Obras, que ele pudesse passar ali, vereador Natan, na 32zinha ali. Inclusive, teve uma moradora que esteve aqui na Secretaria de Obras, para ver se conseguia conversar com o secretário de Obras. Se o mesmo já foi dada a ordem, já foi passado ali na linha 32zinha, muito bem. Agora, se não foi, que passe ali, faça a manutenção daquele trecho ali.
não poderia, mais uma vez aqui, fazer cobrança, que eu não sei por qual motivo, que as minhas correspondências elas não são respondidas. Já virou rotina nessa casa aqui, estarmos fazendo essas cobranças de correspondências que elas não estão sendo respondidas. E os poderes eles têm que ser homogêneos. Nós cedemos daqui para lá, nós muitas vezes votamos e nem um mínimo de explicação, nem um mínimo de satisfação dá para os vereadores. Um ofício que eu protocolei no dia 18 de 3 de 2020 agora, 3, 4, 5, 6, quase 3 meses. Eu creio que aonde ele deveria estar, na secretaria que foi endereçado, ele já deve ter chegado lá. Então, não sei quem é o responsável de estar encaminhando essas correspondências para que cheguem aos secretários, mas eu vejo que do mês 3 até hoje, vereador Walter, já deu tempo dessas correspondências irem lá, voltar para cá, e nós temos alguma coisa para falar para a comunidade. Muito bem, o vereador Fábio também, fazendo a cobrança aí da iluminação pública, estamos aqui já, a comunidade, as pessoas que nos acompanham aqui na rede social, acho que já estão cansados de ouvir o mesmo assunto, toda a sessão, mas isso é preciso nós cobrarmos. Se for preciso, vamos cobrar até o final do ano, até dia 31 de dezembro, até encerrar o mandato, para que nós possamos ver uma solução ali para esses pontos que estão sem iluminação, esses pontos que estão queimados. Haja visto que foi feito um investimento. Investimento esse que saiu dos impostos que a comunidade pagou. Um requerimento que foi aprovado há mais de 15 dias, vereadores. Até hoje, nada de resposta. O secretário fala que não chegou nada a ele, então fica complicado. Chamar a atenção do executivo, que foi uma das demandas, da última vez que ele veio, que faz um tempo que ele não vem a essa Casa de Leis, que ele deixou bem claro, vereador Walter, que seria uma das cobranças que ele estaria fazendo, que fosse respondido, sim ou não, para essa Casa de Leis. Porque muitas das ações que acontecem no nosso município, acontecem através dessa Casa de Leis. E também, hoje, nós tivemos hoje o último dia do prazo de conceder os 30% no nossos IPTU, de uma forma também que nós aprovamos o requerimento aqui, mesmo que hoje encerrou esse prazo para o desconto, vereador Genivaldo, dos 30%, nós vemos o município de Espigão ontem, eu lendo a matéria, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno também, prorrogou os descontos nas suas parcelas. Primavera poderia adotar também. De antemão, vereador Fábio, o seu requerimento, um requerimento de um teor de muita valia, espero que a Vossa Excelência seja atendido. Na verdade, a Vossa Excelência não, que a nossa comunidade seja atendida. Eu pude estar ali, vereador Walter, e o sol é de arder mesmo. E nada mais justo, já que um setor que tanto arrecada, nós damos um conforto, no mínimo, de uma sombra ao retirar seus IPTU, já que nós temos essas situações que acontecem no nosso município, a questão do distanciamento social. Muitos estão procurando o setor de tributos, ficam ali fora, aguardando. Eu vi a Vossa Excelência ali, preocupada ali, conversando com o povo ali, e espero que a administração atenda esse pedido dessa tenda. Assim também como as demais providências que são solicitadas por essa Casa de Leis. Pude perceber, não é o momento que nós discutimos sobre o projeto, mas pude perceber que esse projeto que chegou adentrou essa Casa de Leis, ele tem vários ofícios, vários ofícios que foram protocolados e cobrados, não foi só esse ano, mas em 2019, parece que há uma sequência de 2019, se não me engano, 2018 também, que vem cobrando essa situação da gerência.
de gerente de enfermagem ali. Como o companheiro vereador Márcio já explanou, que houve uma iniciativa do Poder Legislativo de votar esse projeto em 2018. Pude me informar, vereador Márcio, que, segundo passaram para mim, que o projeto ele deveria ser iniciativa do Poder Executivo, mas, enfim, mas deveria ter informado também. O que acontece? Aprovou. Se era de iniciativa do Executivo, pelo menos que a Casa de Leis teria que ter sido, pelo menos, notificado, dizendo que esse projeto ele era um projeto inválido, um projeto que deveria ter sido iniciativa do Executivo. Para que hoje nós chegássemos nessa situação, não que o projeto não é um projeto que eu sou contra o projeto, mas é que hoje nós não vamos ter o tempo hábil de estar aprovando, mesmo que a recomendação é do MP. Nós sabemos que se nós não aprovarmos hoje, não há como nomear até o dia 4. Se aprovar hoje, ainda até o dia 4 de julho, ainda pode se nomear. E a partir do dia 4 não se pode ter a nomeação dentro do município, porque nós devemos respeitar os 3 meses antes que antecedem as eleições e os 3 meses que antecedem aqui depois. Do mais, também, para não passar, que eu quero ficar registrado também na ata dessa Casa de Leis. Excelência, permite, quando Vossa Excelência se refere aí que, segundo o Executivo, não era de autoria desta Casa? Que não compete à Casa? Não compete à Casa tomar iniciativa dessa competência. Então não é de competência do Legislativo legislar, quer dizer? Sim, com certeza sim. Porque eu já ia perguntar se houve uma mudança no regimento. É que, segundo eles, nós não deveríamos tomar iniciativa. Quem tem que tomar iniciativa desse projeto seria o Executivo. Mas como eu explanei, nós poderíamos ter sido informados, pelo menos. Certo. Vamos acabar, então, lá em Brasília, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, se eles não puderem legislar. Está ficando difícil, mas vai melhorar. E quero que fique registrado também, segundo referente ao projeto 017, como o vereador Márcio já mencionou, nós aqui discutimos esse projeto. Esse projeto veio várias vezes à Casa de Leis. Pediu que se fosse incluído todos os servidores da saúde. Infelizmente, nós vemos aí que os cargos de agente de comunidade de saúde, eles ficaram fora desse anexo. Sugiro à administração que reveja se há uma forma de que eles possam também ter o direito. Pois nós sabemos que os agentes de comunidade de saúde hoje são os que têm praticamente todas as nossas informações do nosso município. Eles são os para-choques, como já foi dito aqui nessa Casa de Leis. Então, assim, não entendi também até agora o porquê que não foi incluído. Fiquei surpreso. Mas, enfim, só quero que fique registrado, porque com certeza serei cobrado, porque a classe não foi contemplada também. Desejar uma boa noite a todos, que todos possam retornar debaixo da graça. Vereador José Pereira. Boa noite a todos, companheiro vereador. Só quero aqui questionar, o vereador Fábio ali estava falando sobre as casinhas ali, né? Então a gente sabe que ali é prioridade, tem que dar uma assistência ali, principalmente nesse tempo, né? É um tempo seco, um tempo de poeira. Se for possível, sim, aquele caminhão-pipa passar ali, molhar aquilo dali. Isso aí é muito importante. Mas também queria aqui chamar a atenção do secretário de obra sobre o distrito. O distrito caiu no esquecimento. A gente está vendo lá o diretor da escola, ele vem, liga para mim, manda mensagem, cobra.
sobre a limpeza do pátio da Hamilton Ribeiro. A gente vê que depois que terminou as aulas, que parou, aquilo dali ficou largado também. E não só ali, mas ficou também o patrimônio. Lá está aquela praça lá, que foi um investimento tão alto. Ficou boa a praça, o pessoal gosta de fazer caminhada, mas a grama vai crescendo e não tem mais quem dá uma assistência naquilo dali. Então precisa que vai lá e que roça. A gente cobra do secretário, eu entendo a situação dele. Diz ele que está muito difícil. Está difícil, a obra está difícil de tocar, está encontrando dificuldade com o funcionário. O que o funcionário também tem que entender, do mesmo jeito que ele exige o salário, ele também tem que corresponder com o trabalho dele. Eu acho que o distrito, ele não é desligado de Primavera, ele não é desmembrado de Primavera. Eu acho que o mesmo jeito que um servidor ele tem que trabalhar aqui no município, ele tem que trabalhar no distrito também, porque o distrito também faz parte do município de Primavera. Eu acho que é um descaso muito grande quando um funcionário fala, não, lá em Querência eu não vou trabalhar. Por que que não vai? Isso aí que eu queria saber, o porquê que não pode trabalhar na Querência. Se ele trabalha aqui, ele roça uma grama aqui, lá na Querência ele não pode ir. Então eu acho que tem que rever essa situação. E lá em Querência agora começou a reforma da Hamilton Ribeiro. Até no momento não dá para falar se vai ser um serviço muito bom ou ruim, mas a gente está lá, estou visitando, ontem mesmo estive ali. Até agora está desmanchando, né? Então a hora que for começar a fazer, aí é a hora da gente ver se o serviço realmente é de qualidade. E a gente está ali é para fiscalizar, não é para estar lá pegando no pé de funcionário, porque ali não cabe a nós. Então nós não tem nada a ver com funcionário. Funcionário a gente vê que aparentemente é uma equipe muito responsável, o serviço está desenvolvendo, está rendendo demais. E sobre a quadra está terminando a quadra. Está na fase de acabamento, mas já está na hora do secretário de obra também pegar a equipe da obra e ir lá para dar um acabamento naquele dali. Ali acho que o senhor esteve visitando, o vereador Natan, o vereador Fábio, o Goiano, todos os vereadores que foi lá, inclusive o prefeito que esteve lá, o secretário de obra, lá tem serviço que não tem como fazer com máquina depois que terminar a obra. Ali não tem nada a ver com quadra, ali é um aterro. Então tem que fazer um acabamento ali braçal, na enxada. Então a gente tinha que saber se vai fazer ou se não vai, porque a terra de Querência é muito diferente de Primavera. Aqui dali, se passar ali 4, 5 meses, meu amigo, depois você não vai conseguir cortar aquilo na enxada mais, vai fazer o que com aquilo dali? Então se não vai fazer, é muito fácil, fala, ó, nós não vamos fazer, nós não temos equipe para fazer isso aí, nós vamos tomar nossas providências lá. Convocar os pais, quem quiser ir lá, vereador que quiser, tirar um final de semana e ir lá e arrumar aquilo dali. Porque é uma obra tão bonita, mas, vamos supor, a limpeza do pátio vai acabar enfeiando a obra, o investimento alto daquele dali. Então precisa da gente ver essa situação. E esse povo passar a entender que nós também precisamos de roçar uma grama, nós precisamos de limpar a rua, nós precisamos de uma poda de árvore que nunca teve. Então é isso aí, a reclamação que hoje eu tenho para fazer sobre a Secretaria de Obras, respeitando muito o trabalho do povo, que a gente sabe que é uma equipe que trabalha muito, do gari até o secretário, o motorista, o operador, excelente o trabalho deles, mas eu queria cobrar deles, não só do secretário, mas da equipe geral que olha também para o nosso distrito. Muito obrigado. Bem lembrado, Zé Bedeu. Boa noite a todos os companheiros, público presente que nos assiste, público online. Bem lembrado, Zé Bedeu, que eu também estive lá aquele dia, que a Vossa Excelência também acompanhou. Realmente o diretor também me cobrou a limpeza ali do pátio, né, aquela grama do colégio, está uma vergonha mesmo, né? E eu acredito que o secretário tem que dar uma resposta o mais rápido possível, né? Fazendo aquela limpeza, Gerivaldo, que está mesmo, a grama está muito alta. E também reforçar, Zé Bedeu,
aquela terra em volta da quadra, né? Para plantar uma grama, acertar ela ali agora em tempo e, né, plantar uma grama, aguar bem, para não deixar aquilo, né, vir as águas e depois está tudo desmanchando aquilo ali. Fica até perigoso aquele muro por lá de baixo ali, se começar a cair muita água. Plantando uma grama já ajuda, né? E que dê essa atenção especial lá, que eu acredito que não vai mais uma semana, que já pode até inaugurar aquilo lá. Então, mas que nessa inauguração que já esteja tudo nos conforme, né? Bonitinho, o colégio limpo. É bem lembrado essa cobrança sua, é de necessidade mesmo, né? E também eu quero aqui, vendo os vereadores, o vereador Fábio cobrando do secretário de Fazenda uma tenda para acolher ali o povo ali que está pagando os tributos, né? Isso é muito importante, dar esse retorno para a população. Mas, vereador, eu quero só dizer que eu tive com o secretário de Fazenda, cobrando dele, não é tirando da Vossa Excelência a tenda, mas que arrume um espaço melhor, que o povo fique acomodado, né? Um espaço, já que está contribuindo, já que é a fonte de renda, que tenha um espaço melhor para ficar sentado, para ficar, quem sabe até com ar-condicionado, com a televisão, para aproveitar, para mostrar as atividades daqui da Casa Legislativa, da administração pública, né? Vamos ficar mostrando na tela, para o povo saber para onde é que está indo o tributo dele. Isso é muito importante, né? Do que ficar, eu sei que no momento, até que isso haja, que encontre uma saída, que essa tenda faça, né? Que seja bem-vinda, né? Mas que eu acredito que um espaço seria bem melhor, um espaço mais, para dar mais conforto para o nosso contribuinte. E também quero aqui cumprimentar cada dos vereadores pelos seus trabalhos, né? Que a gente vê aí na casa, né, que já estamos aí findando o mandato. Quero dizer que essa é a última sessão ordinária, tá, desse primeiro semestre, né? E essa casa volta no dia 3 de agosto, a primeira sessão ordinária novamente, que ela vai entrar em recesso agora, sessão ordinária, mas com certeza nós vamos ter sessão extraordinária nesse meio, né? Mas sessão ordinária, essa é a última desse semestre. Pode falar, vereador. Senhor presidente, me permita um pouquinho. Segunda-feira ocorreu a licitação, né? Da ponte, a qual tem alguns moradores da linha 34 acompanhando a sessão. Me parece que eu fui procurar saber que foi a mesma empresa que ganhou a licitação. É uma empresa que a gente viu ali que fez um trabalho de qualidade, né? E a qual tomara que se inicie esse trabalho quanto antes. E é mais um recurso que aquela linha foi contemplado, que esquecemos de falar aqui sobre essa licitação. Só falando assim, realmente, né, o nosso contribuinte precisa de ter um lugar. Há muito tempo se tem a necessidade que o nosso contribuinte contribui. Já foi colocado aqui nessa casa aqui vários requerimentos, até falando de PTU premiado, valorizando a nossa população que contribui, valorizando. Mas assim, enquanto não sair, né, que realmente, igual o vereador Robson falou, a Vossa Excelência falou, é muito difícil ficar ali no sol quente, até porque hoje temos aqui um decreto, né, que não pode acumular muitas pessoas no local, que ficam ali no sol quente. A pessoa que vem lá da linha, né, é muito difícil, vem lá do distrito de Querência Norte, Zé Bedeu, principalmente pessoas idosas, né? O vereador Robson pôde acompanhar ali aquele dia. Muito difícil esse tipo de situação. Então, é uma medida que essa Câmara aqui teve, né, de estar cobrando e fazendo uma indicação, né, um requerimento para a nossa administração. Tomara que ela atenda, igual foi falado, não o vereador Fábio, mas que atenda, né, a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, você me concede uma parte, senhor presidente? Rapidinho, se eu puder. Só entrando na deixa que o senhor deixou, a questão lá do Querência do Norte, aquela sobre a terra ali, eu cobrei do engenheiro, até ele foi até meio
que um cidadão está preocupado ali com aquele aterro ali, de desmoronar e vir a cair sobre a casa dele. O que ele me disse é que seria plantado grama e que eu não preocupasse, que aquilo ali, assim, então tá beleza. Então eu passei a informação pro dono da residência, que ele está preocupado com aquela quantidade de terra até ali. Maravilha, vereador, é isso aí. Então fica aí reforçado mais uma vez o pedido para o secretário de obra, né? Que tome bastante atenção sobre isso, né? E parabenizar a administração, né? Por essa licitação aí que saiu-se, que teve duas empresas, uma de São Paulo e essa de Rolim de Moura, que concorreu, né? E a mesma ganhou, por nossa sorte, né? Que é uma empresa que está aí fazendo essas pontes, né? Aqui no estado, concorrendo aí, ganhando todas aí, porque são competentes. Então isso é muito bom para nós, né? E parabenizar o deputado Lúcio Moschini, né, por esses 196 mil que ele colocou nessa bobiquete aqui para Primavera. É um pedido do vereador Fábio, vereador Cristóvão, né? E que vai ser bem-vindo, né? Então quero parabenizar aqui o nosso deputado Lúcio Moschini, né? E o mais, é isso aí, tá? Vamos dar sequência na sessão. Boa noite a todos. Passamos à ordem do dia. Coloco em votação a mensagem de lei que requer o regime de urgência ao projeto de lei ordinária número 021 GP 2020, de autoria do Poder Executivo. Está em votação o pedido de urgência, tá? Vereador Walter. Favorável. Vereador Jonathan. Favorável. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Genivaldo. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. Vereador Márcio. Me abstenho. Vereador Robson. Favorável. Vereador José. Favorável. Eu também voto favorável. Mensagem aprovada por 8 votos favoráveis e 1 abstêmio. Encaminho os projetos de lei ordinário número 017, alterado, e 021 GP 2020, de autoria do Poder Executivo, para as comissões de Redação e Justiça e Finanças e Orçamento para o parecer verbal. Suspenda a sessão por 10 minutos.
Nobres companheiros, primeiro do Robson, depois do Natal. É no 017?
Nobres companheiros, fique perto de mim. Vamos começar a sessão. Nobres companheiros, peço ao primeiro secretário a leitura da emenda aditiva ao projeto de lei ordinária número 017 GP 2020. Proposta de emenda aditiva. Comissão Permanente de Redação e Justiça e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Primavera de Rondônia. Projeto de Lei 017 GP 2020 de autoria do Poder Executivo. A Comissão Permanente de Redação e Justiça, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião ordinária realizada no dia 30 de junho de 2020, às 20h25, no plenário Ângelo Miguel Ferreira, analisar o projeto de Lei 017/2020, reenviando que institui gratificação extraordinária aos servidores da saúde durante a vigência da calamidade de saúde pública decorrente do coronavírus Covid-19 e das outras disposições. Encaminhamos, então, a referida emenda para aprovação e, consequentemente, ao Executivo, para que seja incorporado ao referido projeto o cargo de ACS, Agente Comunitário de Saúde nível 3, do anexo único. Temos que valorizar essa equipe, pois os agentes de saúde também estão na linha de frente no enfrentamento do coronavírus Covid-19 e não podem parar. Os agentes de saúde são os primeiros a identificar casos de suspeitos. Temos de lutar juntos para que a categoria obtenha essa conquista. Essa emenda Comissão de Redação e Justiça, Finanças e Orçamento, Departamento das Comissões, 30 de junho de 2020. Robson Moreira de Oliveira, presidente de Comissão de Redação e Justiça, favorável. Fábio Leandro Pinheiro, vice-presidente de Comissão de Redação e Justiça, favorável. Jonathan Carlos Lombac, membro da Comissão de Justiça e Finanças, favorável. Jonathan Carlos Lombac, presidente de Comissões Finanças e Orçamento, favorável. Genivaldo Martins Moraes, vice-presidente de Finanças e Orçamento, favorável. José Pereira da Silva Sobrinho, membro de Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Coloco em votação verbal o projeto de lei ordinária número 021 GP 2020 de autoria do Poder Executivo pela Comissão de Redação e Justiça. Presidente Robson Moreira de Oliveira. Senhor presidente, só justificando, e quero que fique gravado aí, nos autos da casa, justificando o meu parecer verbal, como foi solicitação do MP, a criação do cargo, no seu ofício 041/2020 e no ofício 00361/2020,
eu vou dar meu parecer favorável. Vereador Fábio Leandro. Favorável. Vice-presidente. Membro Jonathan Carlos Lobac. Favorável. Aprovado por 3 votos favoráveis à Comissão de Redação e Justiça ao projeto de lei ordinária 021. Coloco em votação verbal o projeto de lei ordinária número 021 GP 2020 de autoria do Poder Executivo pela Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Jonathan Carlos Lobac. Favorável. Vice-presidente Genivaldo Martins Moraes. Favorável. Membro José Pereira Sobrinho. Favorável. Aprovado por 3 votos favoráveis pela Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinária número 021. Coloco em discussão o requerimento número 004/2020 de autoria da vereadora Silene Terezinha de Jesus. Está em discussão. Ninguém quer discutir? Coloco em discussão o requerimento número 005/2020 de autoria do vereador Fábio Leandro Pinheiro e vereadora Silene Terezinha de Jesus. Está em discussão. Senhor presidente, falar mais uma vez, né, aos nobres companheiros, né, isso é um requerimento a qual há uma necessidade, enquanto não sair esse novo lugar de receber o nosso contribuinte, que ele possa tendo esse atendimento ali, não ficar no sol quente. Não acredito que esse requerimento os nossos pares possam analisar com carinho, né? Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em discussão a emenda aditiva das comissões. Está em discussão a emenda aditiva ao projeto 017. Senhor presidente, falando da emenda, né, a qual tomou a decisão as comissões e de incluir, né, mais um cargo aqui que não foi contemplado, agente comunitário de saúde, igual o vereador Robson frisou muito bem nas suas falas. Uma categoria, né, que faz um enfrentamento junto à população. Realmente, se pode ser incluído, acredito que a nossa administração vai olhar com carinho e poder atender essa proposta de emenda aditiva. Senhor presidente, quero dizer sobre essa emenda, até o vereador Márcio falou, o Robson falou, nós estivemos ali muito tempo na prefeitura cobrando isso daí, né? Aí ficou os agentes de saúde fora. E, na verdade, eles são os para-choque, né? Eles trabalham nas casas, é os primeiros a chegar. Se tiver alguma coisa contaminada, eles são os primeiros a pegar essas corona aí, né? Então, por isso, nós acrescentamos aqui, tá? Pedindo que o executivo coloque isso aí nesse grupo, os agentes de saúde. Senhor presidente, só justificando o 017, a emenda aditiva aí, quero aqui também já ressaltar e parabenizar o vereador Márcio pelas falas que realmente os agentes de saúde são para-choque, o vereador Valde também, e realmente esse projeto aí já veio uma delonga aí de 3 semanas ou mais para que fosse aprovado e não chegava um denominador comum. Até muitos servidores já estavam questionando essa casa de leis, e só que assim, pedir nossos servidores da saúde que eles fiquem tranquilos, que vai ser retroativo esse pagamento aí, e parabenizar a postura do vereador Natan, assim também dos demais colegas de comissões, que entendem que os agentes de saúde eles são os para-choque, eles que têm as informações ali atualizadas do nosso município, e nada mais justo nós incluísse eles também nesse anexo. E contar com votos de todos aí, e que a administração possa entender que não venha vetar essa emenda aditiva. E assim eu agradeço. Parabéns, vereadores que compõem as comissões, por tomar essa iniciativa. Está de parabéns ao lembrar dos ACS, que realmente são os para-choque, e também tem o meu aval.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 017, reenviado e alterado, juntamente com a emenda aditiva ao projeto 021 GP 2020, de autoria do Poder Executivo. Tá junto, tá? Com a emenda. Discutindo o projeto junto com a emenda. 017. E 021 também. Está discutindo o 021? Está a discussão do projeto de lei. 021, né? 021. 021, 017 já discutiu. 021. Pode falar. Pode falar. Não, é só do 17 mesmo. Coloco em votação o requerimento número 004/2020, de autoria da vereadora Silene Terezinha de Jesus. Está em votação o requerimento 004. Vereador Walter. Favorável. Vereador Jonathan. Favorável. Vereadora Silene. Favorável. Vereador Genivaldo. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereador Robson. Só justificando, senhor presidente, que o meu voto vai ser favorável, que muitas vezes obtive votos contrários, mas sou favorável ao requerimento 05 da vereadora Silene. Vereador José. Favorável. Eu também voto favorável. O requerimento aprovado por 9 votos favoráveis. Coloco em votação o requerimento número 005 GP 2020, de autoria do vereador Fábio Leandro Pinheiro e vereadora Silene Terezinha de Jesus. Está em votação. Vereador Walter. Favorável. Vereador Jonathan. Favorável. Vereadora Silene. Favorável. Vereador Genivaldo. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereador Robson. Senhor presidente, mais uma vez, justificar o requerimento, o meu voto. Como já disse, muitas vezes aqui se votou contrário às minhas ações, mas sou favorável ao requerimento do vereador Fábio. Vereador José. Favorável. Eu também voto favorável. Requerimento aprovado por 9 votos favoráveis. Coloco em votação a emenda aditiva ao projeto número 017 GP 2020. Está em votação, tá? A emenda. Vereador Walter. Favorável. Vereador Jonathan. Favorável. Vereadora Silene. Favorável. Vereador Genivaldo. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereador Robson. Favorável, senhor presidente. Vereador José. Favorável. Eu também voto favorável. Aprovado a emenda aditiva com 9 votos favoráveis. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 017 GP 2020, reenviado e alterado, de autoria do Poder Executivo, tá? Senhor presidente, 021, juntamente com a emenda aditiva das comissões. 021 ou 017? 017. Ah, tá. Vereador Walter. Favorável. Vereador Jonathan. Favorável. Vereadora Silene. Favorável. Vereador Genivaldo. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereador Robson. Favorável, senhor presidente. Vereador José. Favorável. Eu também voto favorável. Projeto aprovado por 9 votos favoráveis, juntamente com a emenda aditiva das comissões. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 021 GP 2020, de autoria do Poder Executivo, tá? Queria o cargo de gerente de atenção básica. Vereador Walter. Favorável. Vereador Natan. Favorável. Vereador Silene. Favorável. Vereador Genivaldo. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. Vereador Márcio. Saliento e deixo registrado, como já foi apresentado por nós o projeto, com o mesmo teor do Executivo, eu vou me abster do meu voto. Vereador Robson. Favorável, senhor presidente. Vereador José. Favorável. Eu também voto favorável. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e 1 abstênio.
Sem que haja mais assuntos a ser tratados, dou por encerrada a presente sessão, em que agradeço a presença de todos. Primavera de Rondônia, 30 de junho de 2020, Cristóvão Lourenço, presidente. Boa noite a todos os companheiros e a todo o público online que nos assiste. Tem que dar vista aqui, presidente? Tem que dar vista aqui? Tem que dar vista aqui, não tem?